Doobie. And LeBron pins it up against the glass. Everybody wants it, did he take it to the glass? Was it on? Existe uma sensação que já destruiu sonhos. Uma sensação que já fez campeões chorarem diante de milhões de pessoas. Que transformou heróis em vilões. E que criou alguma das maiores lendas da história dos esportes. O mais assustador? Você não consegue vê-la, não consegue tocá-la, não consegue medi-la. Mas todos conseguem senti-la. A pressão. E existe uma razão pela qual os momentos mais emocionantes do esporte nascem dela. Mas para entender isso, precisamos responder uma pergunta. Por que alguns atletas parecem se tornar sobre-humanos quando tudo está em jogo, enquanto outros desmoronam completamente? Porque a verdade é que o talento nunca foi o suficiente. E daqui a alguns minutos você vai entender o porquê. Imagine treinar durante anos para um único momento. Milhares de horas, milhares de erros, milhares de sacrifícios. Tudo por uma oportunidade que pode durar apenas alguns segundos. Agora imagine que o mundo inteiro está assistindo. Sua família está assistindo, seus companheiros estão assistindo, seus críticos estão assistindo. E não há segunda chance. E aí que a pressão aparece. Ela sempre aparece, quando mais importa. O curioso é que a pressão não muda a dificuldade da tarefa. Ela muda você. Uma cesta continua sendo uma cesta. Um pênalti continua sendo um pênalti. Mas de repente, suas pernas ficam mais pesadas. Seu coração acelera. Sua mente começa a duvidar daquilo que você já fez milhares de vezes. E nesse exato instante, que carreiras inteiras podem mudar. Mas aqui está a parte que quase ninguém percebe. A pressão não é o inimigo. Ela é um teste. Um teste que revela quem você é quando tudo está em jogo. E alguma das maiores estrelas da história falharam neste teste. Porque não importa o quão grande você seja, a pressão não respeita currículos, ela não respeita troféus, ela não respeita reputações, ela testa todo mundo. Mas nenhuma história mostra isso melhor do que a de Lionel Messi. Por anos ele foi chamado de gênio, por anos foi chamado de mágico, por anos encantou o mundo inteiro, mas havia uma pergunta que nunca o deixava em paz. Uma pergunta que aparecia após cada derrota, após cada eliminação e após cada fracasso. Sem uma Copa do Mundo, ele realmente pode ser considerado maior? E a cada ano, essa pergunta ficava mais pesada. Até que chegou 2022. Sua última chance, seu último Mundial, sua última oportunidade de silenciar milhões de vozes. O peso era gigantesco, talvez maior do que qualquer jogador já tivesse carregado. E foi justamente neste momento que algo extraordinário aconteceu. Quando a pressão atingiu seu ponto máximo, Lionel Messi não fugiu. Ele não se escondeu, ele não recuou, ele avançou, como se finalmente tivesse entendido algo que poucos atletas entenderam. A pressão não estava tentando destruí-lo. Ela estava oferecendo uma oportunidade. A oportunidade de se tornar eterno. E é isso que torna o esporte tão bonito. Porque cada história, como a de Lionel Messi, existe uma história do outro lado. Alguém que chegou tão perto quanto é humanamente possível, mas não conseguiu atravessar a linha. Porque a linha entre a glória e o fracasso é absurdamente pequena. Às vezes ela dura um segundo, às vezes um único movimento e às vezes um único erro. E é justamente isso que nos prende à tela, porque ninguém sabe o que vai acontecer, nem mesmo os maiores atletas do mundo. Em uma noite, um herói pode cair, em outra, uma lenda pode nascer. E talvez essa seja a verdadeira beleza dos esportes. Não são os títulos, não são os recortes, não são os troféus. É assistir alguém chegar ao momento mais importante de sua vida,
e descobrir quem realmente é. Porque quando tudo está em jogo, quando não existe segunda chance, quando milhões de pessoas estão assistindo, a pressão faz apenas uma pergunta. E ela é a mesma para todos. Você vai fugir ou vai se tornar alguém inesquecível?